Olá, meu nome é Maria Vitória, sou estudante de medicina na Universidade de Fortaleza e hoje vim apresentar um relato de caso da UAPS Mato Dourado sobre transtorno demencial na atenção primária à saúde. Esse artigo ele foi construído junto com outras duas estudantes, a Elaine e a Arina, juntamente com a nossa residente do posto, a Cíntia, tudo supervisionado pelo nosso preceptor, o Dr. Marcos Olho. Então, introduzindo um pouco mais sobre a patologia em si, né? Nós sabemos que a demência ela é caracterizada por um declínio cognitivo, né? Ou alguma modificação comportamental, né, neuropsiquiátrica, em relação ao nível prévio daquele paciente, né? Então, o processo de envelhecimento em si, ele acarreta nessas mudanças biológicas, neuropsicológicas, né? E o profissional da atenção primária, ele tem que estar capacitado para saber manejar essas situações, né? Então, essa patologia, ela impacta diretamente na autonomia, no desempenho social, profissional daquele indivíduo. Passando por objetivo, né? O objetivo em si do nosso trabalho é apresentar esse relato de caso. Então, o paciente nós tivemos contato por um bom tempo, né? Tanto dele como da acompanhante, que no caso é a ex-esposa, né? E nós temos o propósito de elucidar a relevância da medicina de família e comunidade, né? Nesses preceitos basilares da atenção primária, na triagem da síndrome demencial. A metodologia em si, né? Nós vamos apresentar um pouco do nosso paciente, FSC, ele tem 74 anos, sexo masculino, alfabetizado, estudou até a quinta série do ensino fundamental e reside aqui em Fortaleza. Ele chegou, né, pra gente com uma história de agressividade, esquecimento, insônia e pensamentos persecutórios há cerca de 6 meses, né? Então, a acompanhante dele, que no caso é a ex-esposa, relatou pra gente que ele ficava citando que a comida estava sendo envenenada constantemente pela esposa. Esses sintomas, eles tinham um caráter progressivo, então rapidamente eles iam evoluindo negativamente, né? Tal patologia foi de tanta importância, né, que o casamento do paciente se prejudicou, né, ao decorrer da patologia, da doença. A esposa divorciou-se e tudo mais, né, porque de fato não sabia como lidar com a doença, não foi instruída, né, era tudo muito novo para ela. Ela falou para a gente que não sabia muito bem como lidar, não sabia o que entendia, não sabia o que de fato se passava com o marido dela, porque não era mais a mesma pessoa, né? Então, além disso, o paciente também apresentava alguns tipos de alucinações, né? E no exame físico, ele encontrava desorientado no espaço-tempo, e o exame do mini exame de estado mental deu um resultado de 17 pontos, né? Então, a gente pode observar que esse paciente, ele apresentou para a gente diversos prejuízos, né? Diversos prejuízos, tanto na memória, como na própria função executiva, né? Na linguagem também, ela falava que ele apresentava um, um, uma dificuldade de falar, né? Então, observar uns solilóquios associados a uns maneirismos, algumas dificuldades, né, até de se comunicar mesmo. E também a personalidade. A gente observa que o paciente mudou de personalidade. Então, os resultados. Nós podemos observar que, diante do caso relatado, há uma compatibilidade dos sintomas apresentados pelo paciente e aqueles estabelecidos nos critérios diagnósticos do DSM-5, né? E a gente sabe que a demência, de fato, o diagnóstico é dado por meio de clínica, né? A história clínica bem detalhada, com exame físico e etc. E de conclusão, nós concluímos que é de fato muito importante, né? O profissional da atenção primária de saúde saber manejar essas situações, né? O tratamento para a doença do Alzheimer e outros tipos de demência, ele costuma ser realizado pelo o médico neurologista. No entanto, é importante que o médico da atenção primária ele coordene o cuidado, né? Visando minimizar o impacto da condição desse doente, né? Até mesmo saber é, conduzir o cuidado, orientar aquele paciente, aquele cuidador do paciente. Então, sabemos que é de suma importância abordarmos esse assunto e também capacitarmos os nossos profissionais dessa atenção primária. É isso. Muito obrigada.